vitória, porque nós tivemos alguns atletas expulsos, outros que levaram o terceiro cartão amarelo. É óbvio que quando você empata uma partida fora de casa dentro do contexto que foi esse jogo de hoje, é óbvio que nós gostaríamos de ter levado os 3 pontos, né? Mas a gente sabe que foi um jogo difícil, de uma pegada muito grande, né? Um estádio lotado com muita pressão. Acho que o Goiás leva um ponto importante para casa, mas acima de tudo tem que se preparar para o próximo jogo, porque uma vitória no próximo jogo pode nos dar aí uma somatória de 4 pontos em 2, e aí a gente amenizaria o fato de ter somado só um ponto hoje. Wagner, boa noite. Eduardo Oliveira, da Rádio Jovem Pan News Curitiba. Hoje o Goiás ficou numa estratégia ali de ficar um pouco atrás da linha da bola, esperando um pouco mais o Coritiba. Foi realmente estratégia, vocês buscando talvez jogar por uma bola, jogar no contra-ataque? E eu queria saber se você conversou com seus jogadores, qual foi o princípio ali de confusão, qual foi o motivo? Olha, a estratégia do jogo era exatamente baixar um pouquinho as linhas, porque o adversário tem 2 jogadores de velocidade e a gente vinha sofrendo um pouco com essas bolas nas costas da nossa linha de zaga, e por isso a gente achou melhor dar a bola para o Coritiba e baixar um pouquinho mais as linhas. Acho que a gente poderia ter articulado um pouquinho melhor nossa saída de contra-ataque, as vezes em que nós tivemos a chance para isso. Acho que faltou um pouquinho mais de jogo em determinados momentos, mas eu acho que de uma maneira geral a gente leva um ponto importante. São as 2 equipes que estão liderando o campeonato, que vão brigar em igualdade de condições até o final do campeonato. Enfim, eu acho que foi um ponto importante olhando para esse prisma. E sobre a confusão, eu sinceramente eu não vi bem o que aconteceu, porque eu estava saindo de campo e encontrei com o Everaldo, que foi meu atleta, que está no Coritiba hoje. A gente vinha batendo papo, de repente eu vi uma confusão, e aí eu achei melhor ir para o vestiário, que eu já briguei muito em campo, hoje eu já não faço mais isso, então achei melhor ir para o vestiário, e com calma depois a gente vai entender o que houve. Eu só recebi a informação dos atletas expulsos e tal, de ambas as equipes. Às vezes os nervos ficam mais acirrados, ainda mais no final do jogo tenso, como foi o de hoje, um jogo pegado, com muito duelo, muito competitivo. Às vezes o atleta leva isso, sai um pouquinho do sério e acaba se exaltando um pouco a mais do que deveria. Ô Wagner, boa noite. Apesar do empate, né, o time não venceu, mas dá uma amenizada naquela pressão que rolou durante a semana ou não? É um ponto fora de casa, diante de uma equipe que está liderando, né, que vem alternando a liderança com a gente mesmo. Eu acho que aqui todos entenderiam como um jogo difícil, assim como foi o jogo lá de Goiânia também. É óbvio que quando você está na ponta e você perde 2 partidas seguidas, cai o mundo no Brasil, essa é a verdade, né? A intolerância, ela toma conta das pessoas. A gente precisa entender que as oscilações acontecem, ainda mais numa Série B tão equilibrada, um campeonato de 7 meses, dificilmente você vai ter performance todo o tempo, né? Mas quando vier, você tem que ter inteligência, boas estratégias para tentar mudar alguma coisa. Hoje a gente mudou a marcação, o time se comportou melhor. A mudança da marcação foi exatamente para que gerasse um pouquinho mais de competitividade dentro da nossa equipe. Eu acho que nós atingimos esse objetivo. Agora a gente tem que voltar a vencer na próxima partida para retomar a nossa campanha. Vamos com as perguntas dos colegas de Goiânia. A primeira aqui é do Caio Munif, da Rádio Bandeirantes. Mancini, a defesa do Goiás não foi vazada hoje, mas o ataque criou muito pouco, principalmente na segunda etapa. Como você avaliou essa participação ofensiva? O que faltou para criar mais? O Coritiba teve algumas boas oportunidades de gol, mas a gente teve no final do jogo, na cabeça do Jajá, uma excelente chance para levar até a vitória. Eu também acho que o time poderia ter feito mais e criado mais. A gente ficou um pouco distante do gol hoje pela estratégia de se montar uma marcação um pouco mais baixa. Nós não tínhamos atletas de velocidade
para que usássemos mais a velocidade ao longo das saídas de contra-ataque. Eu acho que isso pesou também um pouco ao longo da partida, mas o mais importante é que a gente resgatou a alma do Goiás, né? Eu acho que este é um ponto que nós temos que enxergar. É óbvio que nós gostaríamos de estar levando mais 2 pontos, mas eu acho que o mais importante para este momento que a gente vive foi resgatar exatamente a alma, a essência do nosso time. O Igor Oliveira, da Globo CBN, pergunta: o Goiás jogou hoje contra o Coritiba entendendo que o empate era um bom resultado? Não, nós não viemos aqui para empatar a partida. Até porque eu acabei de falar que acho que a gente poderia ter jogado um pouco mais. A intenção não era empatar, levar um ponto, a gente leva um ponto, não é o fato de falar que nós não estamos satisfeitos, mas eu vim aqui para ganhar a partida. A estratégia era baixar um pouquinho as linhas e sair no contra-ataque e tentar fazer o gol, e a gente quase conseguiu no final. É óbvio que quando você joga assim, você tem menos oportunidades de atacar, porque você está um pouco mais distante do gol, mas a intenção para este jogo era exatamente montar uma estratégia para resgatar algumas outras coisas, e eu acho que nós atingimos o objetivo. A pergunta agora é do André Rodrigues, da Band News FM. Mancini, de que forma você analisa toda essa confusão que aconteceu após o jogo? Você já até respondeu mais ou menos essa pergunta. E onde acabou resultando nas expulsões do Benítez, Anselmo Ramon e Marcão. Eu acho que quando o jogo vai caminhando para o final tenso do jeito que foi, com muita pressão no estádio, pressão em cima do juiz, um gol anulado e tudo mais, o Goiás perde um gol também no final do jogo, isso aí acaba, de certa forma, exaltando um pouco mais os ânimos, e quando acabou o jogo, eu sinceramente não vi o motivo da briga, eu não ouvi porque eu estava distante, mas eu acompanhei um pouco. E eu até achei que não ia sair nada, né? Porque aquele negócio de meia dúzia de valentões de cada lado, tentando intimidar o outro jogador, aí de repente saíram alguns socos, sim. Eu não sei dizer se esses que brigaram foram os que levaram cartões vermelhos, no caso. Depois nas imagens a gente vai ver melhor, mas enfim, é coisa do futebol que a gente sabe que não é o certo, que a gente não pode vender essa violência para o público, né? Nós estamos errados em relação a isso, mas que às vezes ainda acontece no futebol. A pergunta do Vinícius Silva, da Rádio Difusora. Boa noite, Mancini. O time respondeu de forma positiva após uma sequência ruim. Você está satisfeito com a postura defensiva e o resultado diante do Coritiba? Olha, mais do que estar satisfeito com o resultado ou com aquilo que a nossa equipe apresentou em campo, eu estou satisfeito com a postura do Goiás. A postura de uma equipe com alma, com essência, que veio, que brigou, que duelou, que foi competitivo. É isso que a gente quer do Goiás, né? Se a gente fizer um comparativo do jogo de hoje com o jogo do Avaí, houve uma grande mudança, e essa mudança foi uma exigência nossa, minha, do Andrino, diante dos atletas. Eles entenderam isso, entregaram muito suor hoje, e eu acho que a partir do momento em que a gente vem de 2 derrotas e entrega o que nós vimos hoje dentro de campo, nós estamos começando a mudar a situação.